Uma alegria estar aqui, voltar a essa cidade que é a cidade onde eu cresci, tanto como criança e adolescência, passei aqui. Aliás, eu estudei aqui do lado, no Antunes, faz muitos anos atrás, mas fiz toda a minha trajetória aqui perto, eu conheço bem um pouquinho aqui a região. É uma alegria poder visitar novamente aqui e poder conhecer também a igreja, que já está há um tempinho aqui, e poder refletir um pouco sobre aquilo que a gente tem pensado nos últimos dias, sobre o papel da imaginação na vida do cristão como um todo. Para a gente é um grande desafio pensar sobre a imaginação, porque nós protestantes, principalmente de corte reformado, a gente tem uma batalha travada desde a época da Reforma Protestante, é uma batalha claramente consciente, que é contra toda a representação icônica que a gente possa fazer de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Então essa natureza cuidadosa com a qual a nossa tradição de alguma forma lida com todas as representações icônicas, elas também trazem para a gente a possibilidade não só desse zelo tão importante que os reformadores nos legaram, mas também a oportunidade de um excesso de zelo, que é não entender que a nossa preocupação em não representar, por força de idolatria, qualquer manifestação, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deveria inibir a nossa produção artística, a nossa produção pictórica e a nossa principal ponto aqui de hoje, a nossa preocupação com a beleza, com a imaginação. A imaginação é o meio pelo qual as pessoas aprendem. Ninguém aprende sem imaginar. Ninguém pensa sem formar para si imagens. Todas as vezes que a gente forma uma imagem, a gente forma uma imagem a título de exemplo, inclusive para que a gente entenda as coisas à nossa volta. Se eu puder explicar várias coisas para vocês, de alguma forma eu vou dizer, imagine. E esse imagine é para que você possa pensar, porque ninguém consegue pensar sem imaginar. E aí, meus irmãos, até para pensar sobre o Pai, o Filho e o Espírito, a nossa imaginação vai até as estrelas. É sobre isso que a gente vai falar nesta noite. Eu queria, em primeiro lugar, levantar alguns exemplos do contexto que a gente vive hoje. Já ouviram falar em Piero Manzoni? Piero Manzoni foi um importante escultor, artista italiano. Em 1961, ele chocou o mundo das artes, defecando em 10 latinhas, certo? E rotulando nessas latinhas a seguinte expressão, desculpa os termos, mas está assim na latinha: merda d'artista. Talvez você se preocupe assim, puxa vida, por que alguém, para fazer uma grande obra de arte, defecaria em 10 latinhas? Mas não se espante, essas 10 latinhas estiveram aqui no Brasil em 2005. Você, se quisesse conhecer essa obra de arte, bastava ir até o MAM e você iria apreciar essas 10 latinhas defecadas por esse artista. E não é pouca coisa, cada latinha desta foi avaliada em 120 mil euros. Isto é uma... Passemos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é do Museu de Arte Contemporânea de Bolzano, também em 2005. Esse museu é um museu bastante curioso, é um museu de arte contemporânea. Aqui no Brasil a gente tem poucas exibições de instalações de arte contemporânea. Existem, mas na Europa, especialmente na Alemanha, Itália, é muito comum esses museus de arte contemporânea com diversas obras conceituais, etc. E tem as instalações, as famosas instalações contemporâneas. E nesse Museu de Arte Contemporânea de Bolzano, na Itália, eles fizeram uma instalação que tinha o seguinte título: Onde vamos dançar esta noite? Esse era o título da instalação. E o que era a instalação? Nesses museus você tem vários espaços, e no espaço dado a esta obra de arte,
eles fizeram a instalação. E o que era a instalação? Era um fim de festa. Então o título, Onde Vamos Dançar Essa Noite, era logicamente entendido quando você olhava para aquele espaço e via ali garrafas de champanhe ao chão, purpurina, imagine lá restos de comida, bebida, garrafas por todos os lados, copos, uma balbúrdia total, era um fim de festa. Então você ia e apreciava essa impressionante obra de arte. No dia seguinte, depois dos curadores terem inaugurado essa instalação, quando eles chegaram no museu, simplesmente estava vazia aquele recinto. E eles ficaram desesperados. Quem foi que roubou a nossa obra de arte? Então, como o museu é cheio de câmeras, eles então foram até o sistema, né, para ver quem que tinha roubado, quem tinha furtado aquela obra de arte, né? Então eles passaram a fita, né, para enxergar, e nada, varando a noite toda e nada. Quando deu mais ou menos 7 horas da manhã, aparece uma senhorazinha desprovida de sensibilidade estética. Ela olha para tudo aquilo, põe a mão na cabeça, sai e volta com 2 sacos de lixo e começa a limpar todo aquele recinto. Ela limpa exatamente tudo, e o pior não está aí. Eles vão atrás da mulher e dizem assim: mas a senhora acabou de pegar a nossa obra de arte e colocou em sacos de lixo. Onde você colocou esses sacos de lixo? Eu fico imaginando a pobre da senhora dizendo: ela não podia dizer no lixo, porque seria deselegante ou politicamente incorreto. Então ela diz: eu coloquei naquela caçamba, onde está o lixo. E eles foram buscar onde ela tinha colocado. Qual não foi a surpresa? Eles não conseguiam distinguir o que era obra de arte e o que era o lixo. 2016, a maior trollada da história da arte contemporânea foi perpetrada por 2 adolescentes coreanos. O que eles fizeram? Eles foram naquele famoso Museu de Arte Moderna em São Francisco, e lá tem uma exibição de um ursinho de pelúcia no canto da parede. E todo mundo vai lá para ver o tal do ursinho de pelúcia no canto da parede. Então eles pensaram o seguinte: será que se eu tirar meu óculos e colocar ele no canto da parede, as pessoas vão achar que é obra de arte? O que você acha que aconteceu? Um monte de gente começou a tirar foto. E o que eles fizeram? Quando essas pessoas se aproximarem e começarem a tirar fotos dali, a gente fica atrás. Aí um deles, o que iria fazer? E foi assim que ele fez. Um tira foto enquanto o outro vai, passa. Ah, meu óculos! Põe nos olhos e vai embora. Todo mundo olha para aquilo e fala: como assim? Não há sentido, não há... Será que isso é obra de arte ou não? Será que isso é obra de arte? O que será que é? 2018, Emily Ratelband, aos 69 anos de idade, iniciou uma ação legal pedindo para que o tribunal autorizasse ele a mudar a idade do seu documento, porque ele olhava-se no espelho, mesmo tendo 69 anos, ele achava que tinha 20 anos a menos. Então ele entrou com um processo, porque ele não vê seu corpo como as pessoas veem, ele vê o seu corpo como o corpo de alguém que tem 20 anos a menos. Então ele exigiu, entrou com uma ação para que ele tivesse então alterada a sua idade. Recentemente, uma norueguesa chamada Nano, com seus 22 anos de idade, isso foi em 2018, ela chocou digamos assim, a comunidade de psicólogos da Dinamarca, daquela região dos países nórdicos ali, porque ela se disse transespécie. Perceba, uma coisa é transgênero, isso é coisa do passado. Ela é transespécie, ela é um gato dentro de um corpo humano, mas a alma dela é uma alma de gato. Aos 22 anos ela acredita que nasceu na espécie errada. Ela é uma gata presa em um corpo, por isso ela engatinha, ela se veste como uma gata. A gata aqui é o animal mesmo, tá? Não é a metáfora que a gente usa para pessoas dotadas de beleza. 2018, na Universidade de Würzburg, na Alemanha. Isso você pode ver
no YouTube do TED Talk. Já ouviu falar? Que eles têm aquelas palestras de 20 minutos, etc. Então, Miriam Heine, que é um estudante de medicina, já mestrado, doutorado, ela apresentou a defesa da pedofilia como uma orientação sexual e que, portanto, deve ser distinta da pedofilia enquanto violência. Uma coisa é a pedofilia configurada como estupro, outra coisa é considerar a pedofilia como outra forma de amor. E que a sociedade deveria receber aqueles que demonstram amor por crianças que não têm a menor noção do que está acontecendo ao seu redor. Bom, por que eu citei tudo isso? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que parece ter perdido a noção, o sentido das coisas. As coisas parecem ter perdido o padrão, referência. A gente não tem mais referência, a gente está com dificuldade de dizer as coisas tal como elas são. A gente já olha e a gente tem que, peraí, o que é isso aqui? A gente está numa situação em que as coisas parecem ter perdido a sua referência. E isso tem muito a ver com a nossa imaginação. Tem muito a ver com a capacidade que a gente tem de imaginar o mundo ao nosso redor. Pensando especialmente no nosso contexto de cristãos. A gente falou num contexto bastante aberto. Quantas e quantas pessoas desprovidas de sensibilidade estética e que simplesmente consideram qualquer coisa como arte. Podem também considerar qualquer ato humano como um ato bom. Podem simplesmente inverter a ordem das coisas. Podem simplesmente, aquilo que deveria ser considerado como feio, agora é considerado como bonito. Aquilo que considerávamos extremamente perverso, mal, agora é considerado bom, é considerável, aceitável. Então parece que a gente vive uma inversão de valores. Mas e nós? Como a gente lida com a imaginação? Eu queria que você prestasse atenção nesse primeiro slide que vai abrir a nossa exposição sobre a imaginação para a glória de Deus. E esse primeiro slide diz que em 2007, a Folha de São Paulo fez uma votação dos prédios mais feios da cidade de São Paulo. Aê, foi, pronto. Vou tomar uma água. Vocês conhecem esse prédio? Ou não está aparecendo? Não dá para ver muito bem, né? Agora deu. Conhecem esse prédio? Esse prédio é de uma igreja. Deus é amor. Esse prédio foi considerado o prédio mais feio da cidade de São Paulo. Não são só os não cristãos que não produzem mais beleza. Nós também. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou as coisas com beleza, mas a gente não tem mais preocupação com beleza. Nós somos pragmáticos. A gente faz as coisas simplesmente porque elas funcionam e ponto. De forma alguma. A gente simplesmente se preocupa em saber se as coisas funcionam ou não. A gente não se preocupa mais se as coisas são belas ou não. A gente se esquece que, por exemplo, nesse exato momento, numa floresta onde nenhum homem está presente, uma mata virgem, existe uma borboleta colorida com as suas asas batendo e não tem nenhum homem ali para apreciá-la. A pergunta é, se não tem ninguém para apreciar aquela borboleta, por que ela precisa ser colorida? Ela é colorida porque ela não está sendo apreciada e não foi feita para ser apreciada pelos homens. Ela foi feita para que Deus pudesse apreciá-la. Deus aprecia a beleza. A beleza emana do ser de Deus. A preocupação com a estética, a preocupação com a beleza, a preocupação com a imaginação, que faz a gente simplesmente tirar da vista o mero pragmatismo e pensar o quanto a beleza também alimenta a nossa alma, nos coloca próximos de Deus, como imagem de Deus.
Você não se alimenta apenas de comida e bebida. Você se alimenta também de beleza. A beleza, ela é uma forma de alimentação do nosso espírito, da nossa alma. Deus fez a beleza e fez o mundo belo por Ele, por toda essa beleza criada por Ele na criação, estando presente na criação dEle, como um vestígio da sua glória, um vestígio do seu ser, da sua natureza, como não apenas uma exigência da sua própria natureza criadora, mas porque a beleza importa. Porque a beleza importa. Já ouviram falar nesse livro do C.S. Lewis? Um experimento na crítica literária. Esse livro é um livro bem curioso. Lá pelas tantas, ele diz assim: eu cresci num lugar onde não havia bons quadros para ver, de modo que o meu mais remoto conhecimento da arte, dos pintores e dos desenhistas, deu-se plenamente por meio das ilustrações de livros. Claramente, as imagens tinham um grande apelo para mim em razão do que era representado. Elas eram substitutas da realidade. Eu admirava a pintura de paisagem somente se ela representasse uma região onde eu teria gostado de passear na realidade. O resultado disso, como agora sou capaz de ver, é que eu observava de maneira muito inadequada aquilo que de fato estava à minha frente. Importava demais do que a pintura tratava, quase nunca o que a pintura era. E ele diz: essa atitude, que um dia já foi minha, poderia ser quase definida como usar os quadros. Enquanto mantemos essa atitude, tratamos a pintura como um desencadeador de certas atividades imaginativas e emocionais, ligadas à nossa própria subjetividade. Em outras palavras, fazemos algo com isso. Não ficamos abertos para o que isso pode fazer por nós, sendo em sua totalidade precisamente o que é. Qual é a grande preocupação do C.S. Lewis? Com o fato de que a gente usa as coisas. A gente usa a beleza. A gente, quando se preocupa com a beleza, com a estética, a gente sempre se faz a pergunta: para que serve isso? Por que eu deveria me preocupar e investir com a excelência, com os detalhes? E para nós brasileiros isso é algo extremamente complexo para lidar. Eu me lembro que quando eu fui fazer parte do meu doutorado na Alemanha, fiquei por lá 2 anos. Minha filha teve que estudar lá, e ela nunca estudou alemão aqui, ela aprendeu alemão lá, ela foi jogada no meio dos leões, quer dizer, no meio dos alemães, e ela aprendeu alemão lá, no meio deles. E eu me lembro que quando a gente matriculou ela na escola, uma das disciplinas importantes é a disciplina de arte. Então eles elegem um pintor, elegem um artista, e durante o ano todo, eles estudam as obras, as pinturas, ou a escultura. No caso, era Paul Klee, então ela estudava as pinturas todas dele, todas as turmas, todas as séries, todos eles estudavam aquele determinado artista. Então no dia do final do semestre, os pais são convidados a participarem das aulas, assistirem às aulas, verem os filhos interagindo com o professor. A gente fica sentado atrás e vendo a sala de aula. É uma coisa impressionante, cheia de obra de arte, cheia de coisas assim, interessantíssimas do ponto de vista da imaginação. E as crianças tendo aula, e depois do final da aula a professora pede para que a gente saia e chama cada um dos pais, um por um, para dar um feedback de todo o aprendizado do filho ao longo do semestre. E quando chegou a vez da minha filha, e eu fui lá para saber o feedback de como ela tinha se desenvolvido e tal, e a gente estava preocupado porque o alemão é difícil de aprender, né? Eu estou até hoje penando. Mas ela, é impressionante, ela aprendeu muito rápido, por questão de necessidade. E as crianças, elas têm uma facilidade para aprender porque elas têm uma capacidade de imaginar incrível. A gente vai perdendo essa capacidade de imaginar e a gente vai com isso perdendo a capacidade também de aprender. Então, como elas têm uma capacidade enorme de imaginar, elas têm uma capacidade enorme de trazer para o mundo delas a realidade sem ter que ficar fazendo a pergunta toda hora, né? Mas por que isso ou para que serve isso?
não é? E o curioso é que aquela professora explicando tudo isso, ela disse: olha, sua filha foi muito bem no alemão, por incrível que pareça, a nota dela foi maior do que todos os outros meninos. E foi impressionante, porque ela tinha realmente feito todo o esforço para aprender o alemão, estudava, etc. Matemática ela foi razoável, não é? Mas aí tudo bem, eu falei: matemática, ok. O pai dela não é assim. Tudo bem. Quando chegou em artes, ela falou assim: olha, em artes sua filha ela falou totalmente catastrófico. Em alemão isso é bem pesado. Quando ela falou aquela expressão para mim, eu já sabia que aquela expressão era pesada. E eu disse: mas como assim? E ela me trouxe o trabalho da minha filha. E quando eu olhei, eu achei tão lindo, gente. Eu disse: mas por quê? Tá lindo isso aqui. Ela olhou para minha cara. Então imagine uma alemã olhando para minha cara. Ela olhou: lindo. Ela levantou da mesa, em silêncio, foi, abriu a gaveta, pegou o trabalho de um outro, vários trabalhos de outros alunos da sala dela. Trouxe cada um deles. É um trabalho de mosaico, sabe aquele que você corta? Eu achei lindo dela. Mas quando veio os outros, e ela mostrou, esse era o trabalho para ser feito, colocou um por um na mesa. Eu olhei e eu falei: o meu padrão de beleza tá um pouco exigente demais, vocês não acham que vocês estão exigindo? Eu falei: olha, pai, você precisa trabalhar urgentemente com a sua filha uma coisa. A gente notou que ela não tem paciência. Então o que ela fez? Ela pegou quadrados enormes e cortou quadrados enormes, né? Então ficou vários quadrados, mas muito grandes. E ela queria terminar logo o trabalho. E os alemãezinhos cortando com pedacinho minúsculo, cada pedaço pequeno, mas milimetricamente pequeno. E com aquela paciência para colocar um por um e etc. Falou: pai, você precisa trabalhar paciência. A gente não é treinado na virtude nas nossas escolas. A virtude exige paciência, tempo, excelência. Aliás, a palavra virtude, areté no grego, é excelência. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tudo que ela põe a mão, ela vai fazer da melhor maneira possível, para que seja o melhor possível, para que seja o mais belo, o mais útil, o mais importante. Então qualquer coisa que cai na mão de uma pessoa virtuosa é uma coisa que vai ser bem feita. Então o que é uma pessoa virtuosa? É uma pessoa que ela vai agir da melhor maneira possível, ela vai apreciar as coisas da melhor maneira possível, ela vai sempre ter a excelência como algo extremamente importante, é algo importante para a vida. Então ela vai buscar excelência em tudo. Só que excelência, virtude, é algo que a gente só ganha com educação, com tempo. Educação é fundamental para a gente aprender a recuperar um senso de beleza, um senso de verdade e um senso de justiça. Observem esses dois objetos que aparecem aí diante de você. Esse é um objeto fofinho. É um ursinho de pelúcia, certo? Quando você olha para ele, tem arte aí, não tem? Tem beleza? Tem. Mas o que em geral as crianças fazem com isso? Oi? Elas rasgam, jogam para cima, não é? Podem transformar num objeto transicional, não é? Então elas podem fazer daquilo uma realidade. E elas fazem com o que com esse bonequinho? Elas ficam olhando e dizendo assim: uau, que ursinho de pelúcia bonito, olha os contornos do ursinho, olha a tonalidade da cor. Elas se preocupam com isso? Não, elas usam, preste atenção na palavra que eu usei, elas usam aquele objeto para pensar, para imaginar, para brincar. Aquele objeto tem uma utilidade, é com ele que ela vai brincar. A gente faz isso com objetos como, por exemplo, aqueles que seguem a religião, por exemplo, do ponto de vista de tradição cristã mais católica, que usa esse ícone que é a cruz do Cristo crucificado, certo? Não se olha para essa cruz que você pode comprar em qualquer lugar e dizer assim: nossa, que pedaço de obra de arte incrível. As pessoas não usam esse objeto para apreciar a arte. Usam esse objeto para a sua imaginação religiosa, para as suas crenças, para o tipo de crença que ela tem, a crença que ela faz. Então ela pode fazer isso com um Cristo crucificado, ela pode fazer com uma santa ou um santo. Ela faz daquele objeto que tem todo um desenho artístico, que tem toda uma imagem, ela usa aquilo para um outro fim, que é o fim religioso.
Então o que o Lewis está dizendo? Que a gente pode pegar as coisas com toda a criatividade que a gente tem e usar elas para algum motivo que a gente julgue ser justo. Ou seja, então por que vale a pena um ursinho de pelúcia? Por que vale a pena um objeto religioso para uma pessoa que é religiosa do ponto de vista, inclusive daquilo que nós, reformados e protestantes chamariam de idolatria? Não é? Ela faz daquilo um objeto, ela usa aquele objeto para um determinado fim. Veja o que o Lewis diz: estamos assim oferecendo ao quadro, à pintura, à obra de arte, o tratamento que seria exatamente correto para dois outros tipos de objeto representacional. Então, quando simplesmente a gente diz tudo que existe de imagens, de cores, de beleza, de estética, um quadro, por exemplo, uma peça musical, por exemplo, tá certo? Quando a gente simplesmente descarta essas coisas todas, diz assim, porque elas não são úteis, a gente tem na nossa mente simplesmente outros objetos, que são objetos que a gente usa. E o que acontece? A gente, quando passa para o aspecto da arte, da beleza, a gente quer aplicar a mesma dinâmica do ursinho de pelúcia, a mesma dinâmica com qualquer outro objeto que a gente usa para distrair, que usa com uma certa finalidade, com relação à arte. Então a gente não faz mais diferença entre apreciar uma obra de arte e usar uma obra de arte. Então a gente não sabe mais usar a música. A gente não sabe mais contemplar. Melhor dizendo, a gente só sabe usar. Então a música pra gente, ela tem que ser útil para alguma coisa. Ela tem que ter uma utilidade. Às vezes em nosso culto, não são poucas, muitas igrejas que entendem que a música, ela é útil para preparar o povo para a pregação. Ó, que absurdo! Ela é útil, ela tem que ser usada para alguma coisa, ela tem que ser usada para um fim. Em outras palavras, o ícone e o brinquedo, não é? É o exemplo que ele deu. Por ícone quero dizer quaisquer objetos representacionais, seja em 2 dimensões, em 3 dimensões, mas que a gente usa como auxílio para a prática devocional. Qualquer objeto que a gente possa usar, imagético que seja, mas que a gente de alguma forma busca usar aquilo ali. Por exemplo, um determinado brinquedo ou um determinado ícone pode ser por si só uma obra de arte, mas isso é logicamente acidental, vai dizer C.S. Lewis. Seus méritos artísticos não farão dele um brinquedo melhor ou um ícone melhor. Podem fazê-lo pior. Seu propósito não é chamar a atenção sobre si mesmo, mas estimular e liberar certas atividades na criança ou no devoto. Devemos usar os nossos olhos, ele vai dizer, e continuar olhando até que tenhamos visto com certeza o que está ali. Sentamos-nos em frente ao quadro no intuito de que ele nos faça algo e não para que façamos algo com ele. Entregar-se é a primeira demanda que qualquer trabalho de arte nos faz: olhar, escutar, receber. Tiramos a nós mesmos do caminho. Quando eu falo sobre tudo isso, e algum cristão evangélico diz assim: cara, mas para que eu vou ter que gastar meu tempo apreciando uma obra de arte? É por causa de você que a gente encara essas obras de arte contemporânea. É sua culpa. É você que faz isso. Você contribui para isso. Você contribui para a feiura que está ao redor das nossas igrejas. Você com essa mentalidade pragmática. É você com essa mentalidade que as coisas têm que ter só uma função. É por causa de você que seus filhos, seu filho, sua filha, quando vai para uma faculdade, ela é seduzida facilmente pelas imagens maravilhosas de um professor marxista, materialista e que está pouco se lixando com religião, mas está muito preocupado com beleza. Seu filho é seduzido por causa da sua falta de preocupação com a beleza e com seu péssimo gosto pela feiura. É disso que a gente está falando hoje. De uma guerra espiritual e que você, papai, você, mamãe, está perdendo porque você acredita que a imaginação não é importante. De que o seu filho precisa aprender matemática, e é verdade, ele precisa aprender. De que ele precisa aprender lógica, ele precisa aprender a pensar, ele precisa aprender a ler livros, mas ninguém faz isso sem imaginação. A imaginação faz parte da nossa vida.
Vocês assistiram um filme, aquela série de filmes recentes aí, não é? Hollywoodianos, né? Das Crônicas de Nárnia. Eu acho que é no Príncipe Caspian que tem a figura famosa ali do Eustáquio. Você lembra do Eustáquio? O enfant terrible. Não é? Aquele menino insuportável. Por que ele é insuportável? Ele representa esse Lewis inicial, certo? Quando a gente viu no começo da palestra de hoje, que ele cresceu num ambiente onde ele não estava acostumado a ver quadros, ele não estava acostumado a ver nada de obra de arte. Então, todas as vezes que ele via um quadro, ele se perguntava: para que serve isso? Isso é útil para quê? Por que eu tenho que ficar olhando para um quadro? Por que eu tenho que gastar tempo pensando nessa imagem? Então ele fez o desenho desse Lewis grotesco na figura do Eustáquio. O Eustáquio é aquele que, quando vê os meninos lá, né, admirando a Lúcia, principalmente admirando um quadro, não sei se vocês lembram, é o início do Príncipe Caspian, né? Tá ali um quadro, ele está no meio, em alto mar, esse quadro está ali no meio, e eles estão ali encantados com aquela obra de arte, enquanto Eustáquio diz assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão perdendo o seu tempo. Para que vocês vão se preocupar com arte? Por que vocês vão se preocupar em ficar olhando para um quadro? A gente precisava fazer uma coisa mais útil. Ele é irritante, tá certo? Eu acho que a nossa igreja está cheia de Eustáquios, de pessoas que elas só se interessam se as coisas serão úteis ou não. Por isso que as nossas igrejas, elas estão tão pragmáticas ao ponto de elas só fazerem coisas que darão lucro ou darão algum retorno. Elas esqueceram que a igreja não é lugar para ganhar, é um lugar para perder. Que a igreja, ela é reflexo de Cristo Jesus, que quando veio ao mundo não veio para ganhar, ele veio para perder, e foi perdendo que ele ganhou. A igreja esqueceu que é quando ela perde que ela ganha. Quando a gente foca o nosso olhar apenas naquilo que é útil, a gente perde de vista aquilo que encanta, aquilo que inebria, aquilo que seduz. Eu gosto muito de um texto escrito por um sofista chamado Górgias, contemporâneo de Platão, Sócrates. E ele escreveu nesse pequeno tratado, você facilmente pode encontrar ele, basta você digitar Elogio a Helena lá no Google, e ele vai te dar todas as informações e te dar inclusive o texto. É um texto fácil de você encontrar ele. Esse texto é Elogio a Helena. Vocês lembram de Helena? Quem é Helena? Assistiram Guerra de Troia. Então, Helena é a desgraçada que fez aquela guerra acontecer, certo? Helena é o foco de tudo aquilo. Foi por causa dela que a guerra aconteceu. Então, o que ele se propõe a fazer? Um elogio a Helena. Ora, o que você vê de um elogio? O que você espera de um elogio? Não é que vocês, pelo menos, seja convencido de que ela possui virtudes. Então você sabe que Helena é a causa de tudo aquilo. Você sabe que ela que provocou a guerra. Então, quando ele começa com os argumentos, ele começa com o primeiro argumento dizendo assim: mas como você poderia culpar alguém por sua beleza? Helena era bela. Mas como ela poderia rejeitar a beleza, se foram os deuses que a tornaram bela? Então, se ela era bela, isso é fruto do destino que os deuses deram para ela. Então, como ela poderia ser punida pelo fato de ela ser bela? Então, o primeiro argumento que você já olha, você fala assim: é verdade. Então você fala assim: pobrezinha, como eu pude pensar isso de Helena? E ele vai botando um argumento atrás do outro, um argumento atrás do outro. Quando chega nos últimos argumentos ali, você fala assim: olha como eu sou miserável, como eu pude pensar isso? Ela é uma santa, ela tem que ser canonizada. Você está assim, quase aos prantos e com ódio de você. Como você pode pensar aquilo tudo da pobre da Helena? De repente ele vira o argumento e começa a mostrar outros argumentos contrários e mostrar por que ela é ordinária. E ele começa a dizer: olha, não é porque os deuses a fizeram bela que ela não é responsável pelas coisas que ela tem que lidar na vida. Ela é responsável por causa disso. Gente, o terceiro argumento que ele oferece: você está com tanta raiva de Helena que você está com mais raiva dela do que você tinha quando você tinha antes de ler os argumentos dele. Você está com vontade, você termina com vontade de matar. Se Helena estiver na sua frente, você atropela ela. Aí vem a última fala dele. Naturalmente ele diz, para o seu leitor: você deve estar se perguntando, afinal de contas, ela é ou não é uma boa pessoa? Ele diz: eu sei lá quem é Helena, não conheço Helena, não sei quem ela é. O meu único interesse aqui foi me divertir às suas custas e mostrar para você
como você foi levado de um argumento ao outro só pela beleza, só pelo encanto das palavras. A beleza importa sim, meu irmão. A beleza e a verdade precisam andar juntas. Você pode dizer a verdade, mas se ela não vier acompanhada de beleza, ela não encanta como aquela mentira vai encantar, porque é adornada de beleza. Nós perdemos a batalha cultural porque a gente fala a verdade, mas sem nenhuma preocupação com a beleza, sem nenhuma preocupação com a excelência, sem nenhuma preocupação com o que há de mais importante. Tem um livro do C.S. Lewis, se chama Abolição do Homem. Nesse livro ele fala sobre alguns princípios de educação pelos quais alguém pode se tornar virtuoso. E ele, nas páginas 14 e 16, ele se baseia num texto da República de Platão e num texto que Aristóteles escreveu para o seu filho, chamado Ética Nicômaco. No texto da República, Lewis diz o seguinte: porque aquele que foi educado na virtude, ou seja, na excelência, honraria as coisas belas. Se ele desde pequenininho é ensinado a se curvar diante da beleza, da excelência, então ele vai aprender a honrar as coisas belas. E o que é feio, ele vai aprender a rejeitar o que é feio. Vai acolher jubilosamente na sua alma, e com ela se alimentaria e tornar-se-ia um homem virtuoso, excelente, ao passo que as coisas feias a censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar, e quando chegasse à idade da razão, haveria de saudá-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido assim educado. Você corre os olhos para a obra Ética Nicômaco de Aristóteles, ele vai dizer a mesma coisa. Devemos ser levados desde jovens, jovens aqui são desde de crianças, como diz Platão, a sentir gosto pelo que deve sentir, pelo que deve ser, e a sentir desgosto pelo que não deve ser. É essa a educação correta. Ou seja, quando Lewis escreve esse livro, ele está preocupado com o fato de que as pessoas perderam a noção da beleza, e por isso elas também perderam a noção do que é certo e o que é errado. Você está preocupado com a moralidade hoje, não está? Você está preocupado com a falta de fundamento moral que existe no mundo, não está? Então a gente acha que o problema da falta de moral que existe hoje, principalmente no contexto que a gente vive, é fruto da falta de conhecimento, não é isso que você escuta? Pois é, só fala isso quem é gnóstico. Gnosticismo do nosso tempo é exatamente aquela crença que devorou boa parte dos cristãos da igreja primitiva, porque acreditavam que a experiência de conversão era só uma experiência cognitiva, racional, que não envolvia nossos afetos, que não envolve nossas emoções, que não envolve nossa sensibilidade. Então nós acreditamos que nós vamos recuperar a moral, a tão importante moral que fundamenta os bons costumes, se as pessoas conhecerem. Então, se eu fizer meu filho conhecer a verdade, isso vai ser suficiente. Sim, é uma parte, mas se você não encantar seu filho com a beleza, se ele não tiver um encontro com a beleza, ele não vai descobrir aquilo que é mais precioso. Tudo que é bom é também belo. Lewis conclui o raciocínio dele dizendo: as novas abordagens da educação produzem homens sem peito. Ou seja, homem sem peito aqui é a ideia do homem sem afetos. Ele só está pensando no seguinte: como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? É a desgraça hoje da nossa educação. O menino entra no colégio, vai receber toda a formação dele, sabe para quê? Para quando ele entrar na universidade, ele ir para o mercado de trabalho. Que desgraça de vida é essa? Como assim? Como assim? A educação é um lugar para a gente, no final das contas, ganhar dinheiro.
Claro que a gente precisa do dinheiro, claro que a gente precisa de sustento, claro que a gente precisa daquilo que vai sustentar a nossa vida, não tenha dúvida disso. Mas mais do que isso, Deus te deu dons e talentos, e não são poucos, são muitos os jovens que você vê lá entrando na universidade. A primeira coisa que eu enxergo no olho do cara, o cara está fazendo uma faculdade por causa do dinheiro. O cara ama música, por exemplo, mas músico brasileiro não ganha grana, não tem dinheiro, então eu tenho que fazer aqui de alguma forma uma faculdade que vai me dar dinheiro. E isso é para o pavor dos pais. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, uma menina de 14 anos já está pensando no que ela vai estudar, isso é desesperador. E eu não fui também um bom exemplo. Eu apavorei meus pais. Cada hora eu fiz uma faculdade na vida. Isso foi desesperador, desesperador. Primeiro eu achei que deveria fazer letras, aí eu me matriculei na Fundação das Artes Santo André, fiz 1 ano de letras lá. Aí eu falei, não vou fazer. Em São Bernardo fui por direito, fiz 3 anos de direito. No 6º semestre eu estava olhando para a cara do professor, ele disse assim, eu não nasci para isso. Peguei o meu material, levantei, fui embora, nunca mais voltei. Aí voltei e fui fazer letras, tradutor e intérprete na Ibero-Americana. Aí também fiz 1 ano, não é isso que eu quero. Fui peregrinando, faltava 1 ano para completar composição e regência na Fundação das Artes São Caetano. Faltava 1 ano. Falei, não nasci para isso. Aí consegui fazer teologia. Aí quando eu terminei a graduação em teologia, meu pai falou assim, bom, agora você precisa fazer uma faculdade. Aí eu falei, bom, parece que não valeu muito, né? Aí eu falei, tá bom, vou fazer uma faculdade, né? Aí deu na cabeça de fazer filosofia. Minha mãe ficou desesperada. Meu filho, você não pode virar ateu. Como assim? Eu creio você no caminho do Senhor. Você não pode entrar numa... Você entrar numa faculdade, você vai desviar, menino. Falei, tá bom, mãe, vou fazer sociologia. Ela achou que se eu fizesse sociologia, eu estava mais livre do ateísmo. Ela falou, não, melhor sociologia do que filosofia. Eu prestei para sociologia. No dia que eu fui fazer a matrícula, tinha passado, era a primeira lista. E aí o que aconteceu? Na primeira lista de chamada estava lá o nome. E aí quando eu fui fazer a matrícula, já tinha uma lista para quem quisesse fazer a matrícula para filosofia. Eu falei, caramba, todo mundo que prestou para filosofia passou e ainda tinha vaga. Eu falei, moço, eu posso fazer a matrícula para esse curso? Eu falei, pode, mas você passou em sociologia, por que você vai fazer filosofia? Não, põe meu nome aí. Durante 1 ano eu fazendo filosofia, meus pais achando que eu estava fazendo sociologia. Mas você não está fazendo sociologia? Não, eu estou fazendo filosofia. Menino do céu! Mas aí eu consegui terminar, me encontrei, achei o meu caminho. Porque não adiantava, eu ia para letras, o que eu gostava. Quais eram as matérias que eu gostava? Todas as matérias filosóficas eram aquelas que eu gostava. Eu ia para o direito, o que eu gostava? Teoria geral do Estado. Imagina, quem estuda direito aqui? Quem é do direito aqui? Teoria geral do Estado é para coisa para filósofo. Eu era apaixonado por direito constitucional, gente. Eu era apaixonado pela teoria. Por que esses 5 remédios constitucionais são tão importantes? Eu queria saber o porquê daquilo ali. Então, aquilo tudo não, mas por quê? Se você fizer direito, talvez você vai ganhar um pouquinho mais de grana. E é verdade. Mas o problema é que não era isso. O problema é que tem alguma coisa aqui dentro que é um dom, que é uma vocação, e que a gente tem que respeitar. Ela vai dar sentido para a vida. E a gente está fazendo um monte de filhos infelizes e jogando eles no braço de um professor ateu, porque ele vai falar para o seu filho exatamente isso. Por que você está se estrangulando? Por que você está fazendo o que você está fazendo e vai fazer isso com um discurso muito bonito, um discurso muito bem orquestrado? A gente não está perdendo a batalha na universidade, meus irmãos, porque nós não conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade, temos capacidade intelectual. A nossa batalha a gente está perdendo por causa do nosso mau gosto, do nosso péssimo gosto, por causa da nossa falta de excelência. A falta de excelência é um pecado. Antigamente a gente dizia que era fazer a obra de Deus relaxadamente. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam felizes.
esperança no fim do túnel. Deixa eu ir um pouquinho para o abismo ainda, porque tudo sempre pode ficar um pouco pior do que já é. Tem um texto do Francis Schaeffer, chama-se A Arte e a Bíblia, bem fininho, e ele diz assim: os jovens com frequência apontam a feiura de muitos prédios evangélicos. Infelizmente, muitas vezes eles têm razão. Arraigada em nosso coração está a falha em compreender que a beleza deve ser para a glória de Deus. Isso é Schaeffer. Roger Scruton escreveu vários textos sobre a estética. Tem um vídeo dele maravilhoso, um documentário dele sobre por que a beleza importa, que vale muito a pena assistir. Nesse livro dedicado ao tópico da beleza, ele diz assim: a arte comove porque é bela. Ela não só fala a nossa mente, ela mexe com nossa emoção, com os nossos afetos. E parte da sua beleza advém do fato de ela significar algo. Hoje, a arte perde sentido e a gente está perdendo também com isso o encantamento com a beleza. A arte já não precisa mais fazer sentido. É claro que ela pode ser significativa sem ser bela, mas para ser bela, ela precisa ter um sentido, ela precisa ser significativa, ela precisa captar sua mente, ela precisa mexer com seus afetos e com as suas emoções. T.S. Eliot, que junto com C.S. Lewis fez uma revisão maravilhosa do Saltério da Igreja Anglicana, ele dizia o seguinte: por meio da arte podemos conhecer a forma como o outro vê o universo. A gente começou o nosso encontro de hoje com uma leitura bíblica e com diria assim, um encorajamento para nos preocuparmos com a visão de mundo. A obra de arte, ela diz para a gente como as pessoas estão enxergando o mundo, como o mundo está se apresentando diante do nosso contexto. Lewis, ele mesmo diz nesse livro, que é um experimento em crítica literária: meus próprios olhos não são suficientes para mim, verei por meio dos olhos de outros. Até mesmo os olhos de toda a humanidade não são o bastante. Lamento que os animais não possam escrever livros. Ficaria bastante contente em saber como um rato ou uma abelha percebem o mundo. Ou seja, o que Lewis está dizendo? De que é muito triste pessoas que só se contentam em ver o mundo pelos seus olhos. É preciso enxergar o mundo pela diversidade de visões de mundo que se apresentam diante de nós. Essa diversidade de visões de mundo está presente na própria cosmovisão cristã e reformada. Eu não estou dizendo a diversidade de cosmovisões, mas exatamente numa cosmovisão existem tantos olhares que a gente simplesmente se perde, só porque a gente só quer enxergar o mundo pelos nossos olhos. Huckmacher, que é alguém que inspirou bastante o Francis Schaeffer, ele disse que a arte não é neutra. Podemos e devemos julgar seu conteúdo, seu significado e a qualidade do entendimento acerca da realidade que está incorporada a ela. Podemos julgar a obra de arte, sim. Podemos dizer: isso aqui é imoral, isso aqui é feio, mas a gente não faz. Não existem obras de arte neutras ou neutra. Em outro livro, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, Huckmacher diz exatamente o seguinte: a arte tem uma mensagem que se percebe por meios artísticos. Uma obra de arte está sempre alicerçada numa cosmovisão, uma verdadeira interpretação humana da vida real. As músicas que a gente escuta, tudo aquilo que envolve a mídia como um todo, na exposição das artes, etc., não dizem respeito apenas aos afetos, mas comunicam visões de mundo. Por isso, quando a gente despreza a obra de arte, a gente despreza exatamente aquilo que mais tem forjado a mente dos nossos jovens e até a nossa mente. Quando vemos uma coleção de pinturas, diz Francis Schaeffer, de um artista, uma série de poemas de um poeta, um conjunto de romances de um romancista,
tanto a fundamentação como certos detalhes da cosmovisão do artista estão presentes ali. Como o artista cristão deve começar a fazer sua obra? Eu recomendaria que ele começasse decidindo fazer uma obra de arte. Ele deve dizer a si mesmo: farei uma obra de arte. E aí o que acontece quando o cristão faz a obra de arte? Boa parte da nossa experiência é a experiência do pastiche. Sabe o que é o pastiche? Uma cópia barata, não é? Daquilo que é feito num outro mercado, num outro contexto, tá certo? Mas com palavras diferentes. Então é o funk gospel, por exemplo. É absurdo, né? Mas é um exemplo talvez mais chocante do que a gente está querendo dizer. As pessoas olham para aqueles que estão ditando o que é melhor para se ouvir, o que é melhor para se ver, e o que a gente faz? Isso aqui está dando certo com a juventude, vamos fazer também com a nossa juventude. E aí o que a gente faz? A mesma coisa que está lá, mas só que agora aqui de um jeito diferente. Esses dias me mandaram um vídeo de um bar gospel, né? E aí toca forró, então os irmãozinhos ali começam orando, aí depois eles dançam um forrozinho, e todas as bebidas, todas elas sem álcool, né? Para que ninguém possa ali cair por razões que não sejam aquelas que eles julgam ser as que seriam admissíveis, tá certo? Então se cair lá não é de beber, então é um outro cair. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente faz o pastiche? Por que a gente faz a cópia barata? Porque a gente sublima as nossas vontades, seduzidas por uma cultura que determina o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é mal, o que você deve aceitar ou não. Isso tem um caminho para a gente importantíssimo, e com ele eu quero trazer aqui uma questão importante e encerrar nossa exposição. Huckmacher diz: a obra de arte não pode ser usada para a validade do cristianismo. Os cristãos ainda não entenderam isso, boa parte deles. A obra de arte não deve ser usada para a pregação, mesmo que isso seja útil. Então como é que a gente legitima a obra de arte? Os nossos jovens artistas, coitados, como é que eles são legitimados na igreja? Eles precisam fazer alguma coisa evangélica. Tem que falar de Deus no meio. Se eu não colocar Deus no meio da música, não pode ser, eu seria considerado mundano. Coitado do Rembrandt, que é um reformado nos nossos dias, calvinista, nos nossos dias, sofreria porque ele simplesmente pintou quadros da natureza morta, quando todo mundo pintava só o religioso, ele pintou a natureza, pintou simplesmente um bosque, pintou simplesmente o que estava diante dele. A gente não consegue mais fazer isso. Você quer ver qual é o nosso drama? O nosso drama é, veja só como é o nosso drama. Eu vou dar um exemplo aqui, uma imagem. Olha só como a imagem é importante. O sujeito descobriu que a igreja marcou um dia para fazer uma evangelização de impacto, e os membros da igreja naquele dia, sábado de manhã, vão fazer uma evangelização coletiva ali. E ele está desesperado porque justamente na manhã que ele estava marcado com os colegas do trabalho para jogar bola com eles. Então o que acontece? Ele falou assim: puxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Está desesperado, porque se ele faltar na evangelização para poder jogar bola com os amigos, ele está cometendo um grande pecado, e aí ele não consegue jogar bola, porque imagina, ele vai jogar bola dizendo assim: puxa vida, todo mundo evangelizando, eu aqui me divertindo, jogando bola. Veja, ele não parou para perceber que ali no lugar onde ele está jogando bola tem um monte de ímpios para ele evangelizar. Ele não consegue perceber que ele sacralizou algumas coisas e outras não, como se ele tivesse construído um mundo dividido em dois, dizendo assim: esse mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo, esse mundo pertence a Satanás. Pronto, ele acabou de ser qualquer coisa menos um cristão. Ele se diz cristão, mas a mente dele é uma mente pagã. É um paganismo que diz pra gente que uma parte é do bem e outra parte é do mal. Meus irmãos, se você crê no Evangelho, tudo é de Deus. Como diz Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Nada, absolutamente nada está fora da soberania de Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Mas a gente tem
dividido de alguma forma as coisas de uma tal maneira que a gente só consegue enxergar a excelência sendo justificada na igreja. No trabalho, não, lá eu estou trabalhando para o cão. Não, cara, você não está trabalhando para o cão, você não está sendo obrigado a trabalhar. Ali você está trabalhando por outra. Você pode trabalhar por várias razões, porque você gosta de trabalhar, ou você pode trabalhar pela pior de todas as razões, que é simplesmente pela grana. Quando você trabalha por aquilo que você realmente gosta, você tem o seu recurso, você tem a sua recompensa, que é o financeiro. Sim, mas ela é a recompensa que menos importa. A recompensa que mais importa para você é aquela que alimenta a sua alma. É aquela que faz você dizer assim: puxa, valeu a pena o trabalho que eu fiz hoje. É uma sensação que somente criadores têm. É a sensação do Criador, que depois de 6 dias não disse assim: caramba, não vejo a hora de chegar meu olerite. Mas é aquele que olha para tudo que ele fez e diz assim: puxa, como isso aqui ficou legal, como isso aqui ficou bonito, como isso aqui é excelente, como isso aqui é belo. Do que adianta você guardar o seu sábado cristão, se o seu sábado cristão não vem representado de um trabalho pela excelência durante todos os 6 dias? Do que adianta você descansar no 7º dia, se os seus 6 dias são baseados em feiura, em obrigações, em coisas que você não põe nada de beleza, nada de esforço, nada de excelência, faz por mera obrigação? Do que adianta o seu Shabat? Como é que você vai ter um Shabat que glorifica a Deus, e que você vai chegar no domingo e dizer: Senhor, eu quero te glorificar, eu quero ter esse momento de descanso? Por quê? Se os 6 dias foram 6 dias terríveis. Huck Mark conclui dizendo: a obra de arte não é um meio para o fim de ganhar almas. A obra de arte é significativa em si e um fim em si mesma. A obra de arte é para a glória de Deus. Em Gálatas tem um texto de Calvino que é o comentário dele, e nesse comentário ele diz exatamente o seguinte: quando Paulo diz aos Gálatas, daquela maneira super carinhosa que ele se refere a eles: ó Gálatas estúpidos, insensatos, quem vos seduziu? Paulo não está falando assim: quem convenceu vocês racionalmente de que vocês agora não devem seguir o Evangelho, mas devem seguir uma outra ideia? Paulo não está falando de convencimento racional. Paulo está falando quem encantou vocês, quem capturou a imaginação de vocês, quem capturou os afetos de vocês. Aí, como Paulo conclui, está em Gálatas capítulo 3, Paulo conclui dizendo assim: quem vos seduziu? A vocês que Cristo foi apresentado crucificado. Como assim? Os Gálatas estavam olhando Jesus crucificado? Eles estavam lá? Não, o que Paulo está dizendo aos Gálatas? Que a pregação que eles ouviram foi tão poderosa que provocou a imaginação deles, e eles imaginaram na pregação o Cristo crucificado. Nesse mesmo texto, Calvino diz exatamente o que eu vou dizer agora. Ele diz exatamente assim: se a igreja de nossos dias, está se referindo ao seu tempo, tivesse um pregador capaz de falar a imaginação das pessoas, e elas conseguissem, ao ouvir a pregação do Evangelho, imaginar o Cristo sangrando na cruz, elas não precisariam mais de imagens, elas não precisariam de imagem alguma, elas não precisariam de templo nem de mais nada, elas só precisariam ouvir a pregação. Meus irmãos, isso só é possível porque pregadores assim, eles só precisam de uma coisa: a pregação, a mente e a imaginação. Com isso, eu encerro com essa citação do Francis Schaeffer, desse livro A Arte e a Bíblia, e que diz muito sobre o que a gente hoje está falando aqui. O cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Porque só trabalhar lógica, razão, argumento, e não trabalhar na beleza do argumento, na beleza da verdade, na excelência da obra de Deus. Por que trocar a beleza
pelo mero útil, prático e que dá retorno rápido e garantido. Por que não gastar tempo oferecendo o melhor, o excelente, acreditando que a beleza por si só já glorifica a Deus? Não se esqueça, meus irmãos, a reforma, só pela arte, a reforma já valeu a pena por nos ter dado Johann Sebastian Bach. Mas o que as nossas igrejas hoje têm oferecido para o mundo ao nosso redor? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a gente não olhar mais para a feiura e justificá-la como todo pecador justifica o seu pecado, mostrando uma razão que não é absolutamente uma razão que explica a sua feiura. Que Deus nos ajude a, com a nossa imaginação, voar além das estrelas.